Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Para prorrogar o prazo de aprovação dos planos diretores municipais, o presidente da República sancionou, em maio, a Lei 11.673, que altera o Estatuto da Cidade. De acordo com a nova lei, o artigo 50 da Lei 10.257 passa a vigorar com outra redação, permitindo que municípios que não têm o plano diretor aprovado na data de entrada desta lei o façam até 30 de junho deste ano. Para falar sobre este e outros assuntos da área urbana, convidamos a promotora de justiça Isabel Barrios Bidigaray, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística do Ministério Público Gaúcho. Doutora Isabel, um prazer tê-la aqui conosco. O que mudou com a sanção dessa lei? Na verdade, essa lei, ela já repete uma outra lei que foi sancionada no ano passado, que também prorrogou o prazo, porque o prazo inicial era outubro de 2006. E a importância dessa lei é porque, inicialmente, pelo Estatuto da Cidade, na sua redação original, se não fosse aprovado o plano diretor até outubro de 2006, o prefeito estaria incorrendo em improbidade administrativa, somente por transpor este prazo. Com a prorrogação inicial do prazo, novamente, se ele não obedecesse o prazo prorrogado, ele estaria incorrendo em improbidade administrativa. Uma vez que se prorroga novamente este prazo, aquela improbidade já não mais existe e aí só depois de 30 de junho de 2008 é que ele passa a incorrer em improbidade administrativa se não estiver aprovado o plano diretor do seu município. Portanto, se alguma ação de improbidade administrativa foi proposta com base naqueles prazos anteriores, ela perde o seu objeto. E agora sim, se em junho de 2008 não está aprovado o plano diretor, novamente pode o Ministério Público entrar com a ação de improbidade administrativa contra aquele administrador público municipal, porque ele vai estar incorrendo em improbidade. Mas ela demonstra também que não é o objetivo do Estatuto punir o prefeito pura e simplesmente, e sim ter alguma forma de coação para que se aprove efetivamente os planos diretores, demonstrando a importância do plano diretor, da lei municipal, que regula o crescimento do município para todos os municípios do Brasil. Certo. Isso alterou, de alguma forma, o trabalho que o Ministério Público vinha fazendo? Nós não chegamos a entrar com nenhuma ação de improbidade administrativa aqui no Rio Grande do Sul, até porque estes prazos foram cumpridos, na sua maioria. E o Ministério Público, naquele ano de 2006, por intermédio da doutora Karen Sônia Gens, fez um trabalho muito bom e de contato com os prefeitos no interior do estado, juntamente com a Metroplan, a FAMURS, fizeram uma espécie de caravana e percorreram o interior do estado do Rio Grande do Sul, justamente esclarecendo sobre a importância dos planos diretores para os municípios e esclarecendo sobre estes prazos, que então em outubro de 2006 estava fixado, e que, se não fosse obedecido, haveria, então, a possibilidade da propositura de ação em razão da improbidade administrativa. Mas é lógico que não era só acabou o prazo, já está sendo proposta a ação. Por quê? Porque se verificaria os motivos pelos quais não foi possível cumprir esse prazo, como ainda está se verificando com os prazos depois das prorrogações. Porque pode não haver o dolo do prefeito, não vou aprovar a lei porque não quero que aprove. Não, geralmente tem algum motivo que está atrasando aquela aprovação e aí se justifica e não se promove a lei. Mas no estado do Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 12, 13 municípios que estão com as suas leis já encaminhadas para a Câmara Municipal, nos seus projetos de lei já encaminhados para a Câmara Municipal, 2 municípios que não há encaminhamento ainda, mas em um deles já há um termo de ajustamento de conduta firmado, e em outro município ainda não há o termo de ajustamento, mas já está o Ministério Público em contato com o prefeito do município para que então ele já dê os encaminhamentos necessários para a aprovação da lei, para a feitura do projeto de lei, encaminhamento para a Câmara e a sua mais breve aprovação. Certo. Para o nosso telespectador entender
cabe a elaboração do plano diretor aos municípios com mais de 20 mil habitantes e também aqueles municípios que ficam dentro da região metropolitana, é isso? Isso, e tem mais alguns outros critérios, municípios que são pontos turísticos, etc, etc. Mas os obrigatórios e que há essa incursão em improbidade administrativa são os municípios que fazem parte de aglomerações urbanas das regiões metropolitanas e mais de 20 mil habitantes. Bom, para estes há a previsão de que, se não aprovado o plano diretor, estará incorrendo o administrador público municipal em improbidade administrativa. O que não significa que o plano diretor não seja importante para os outros municípios também. E justamente é este um dos projetos do Ministério Público na sua gestão estratégica, no nosso GEMP 2022, no qual o Ministério Público está projetando as suas ações até 2022, por 15 anos. No GEMP, nós temos um projeto que é a criação de planos diretores em municípios entre 15 mil habitantes e 20 mil habitantes, já baixando uma faixa de municípios para, baixando 5 mil habitantes em uma faixa para nós incentivarmos a criação ou de lei de diretrizes urbanas ou de planos diretores. E nós tivemos a grata surpresa de que, quando fomos fazer o levantamento de quantos municípios estão nessa situação entre 15 mil e 20 mil habitantes, cerca só de 3 municípios ainda faltam aprovar suas leis de diretrizes urbanas ou planos diretores. Então, na verdade, nessa faixa de municípios, nós teremos que entrar em contato e fazer uma negociação somente com 3 municípios, porque os outros todos já têm leis de diretrizes urbanas ou planos diretores, que são 2 instrumentos legais que praticamente se equivalem. Claro, dentro deste panorama que a senhora tem, então, em todo o estado, na sua avaliação, está boa? É muito positivo, é muito positivo. Lógico que agora nós queremos ver na prática implantadas essas leis, né? Não basta só que elas estejam no papel, mas que efetivamente o município, com base naquilo que ele apurou que é necessário para o seu crescimento, porque o plano diretor, ele precisa da participação popular para ele ser válido. Inclusive, houve o ingresso de ações civis públicas que pediram anulação, pediram para que determinados planos diretores fossem anulados em função de não ter havido a participação popular na sua aprovação, demonstrando o quanto é importante essa participação. Está previsto no Estatuto da Cidade de que deve haver participação popular para que o plano diretor seja válido. E uma vez que feito o plano diretor com base na participação popular, nós queremos ver na prática, então, implantado essa lei que coordena, que administra o crescimento daquele município, que diz quais áreas são melhores para que se instale indústria, quais áreas deverão ser residenciais, onde haverão áreas que vão se conjugar esses dois tipos de utilização do solo urbano. Claro. E o que pode acontecer com aqueles municípios que não conseguirem aprovar seu plano diretor? Bom, os municípios que não conseguirem aprovar nesse prazo de junho de 2008, né, que são poucos, felizmente, que ainda não tem os planos diretores aprovados no Estado. O Ministério Público já tem controle, já sabe em que situações estão ocorrendo. Nós vamos aí sim apurar o motivo pelo qual eles não estão conseguindo cumprir com esse prazo, que já foi prorrogado 2 vezes, e vamos verificar se é o caso de entrar então contra o prefeito municipal com a ação de improbidade administrativa. E o Ministério Público já há casos que conseguiu celebrar compromissos de ajustamento? Sim, já vários casos. Nós temos no mínimo 5 municípios que têm termos de ajustamento de conduta assinados com previsão de um cronograma para aprovação do plano diretor. Porque o plano diretor, ele demanda uma análise de todo o município, não é uma lei que seja fácil de ser feita e nem pode ser copiada de um município vizinho, porque nós vamos ter que fazer uma fotografia do município, saber da realidade do município, realizar as audiências públicas e aí sim será possível elaborar um plano diretor que realmente atenda às expectativas e que atenda também ao Estatuto da Cidade, que inovou prevendo uma série de instrumentos de ordem urbanística novos. Então, este plano diretor vai ter de contemplar esses instrumentos e aí sim ele está pronto para ser encaminhado à Câmara Municipal, onde também será discutido e assim será aprovado.
Inclusive, nós temos um outro projeto, também da gestão estratégica do Ministério Público, que é a análise dos planos diretores, dos já aprovados. E nesta análise nós verificamos se esses planos diretores estão juridicamente adequados, ou seja, se eles estão de acordo com o Estatuto da Cidade. Não é possível nesse primeiro momento ainda se fazer um trabalho de campo, ir no município e ver se ele está de acordo com a realidade do município, mas pelo menos se ele está de acordo com o Estatuto. Então o que se fez? Se reuniu todos os planos diretores já aprovados dos municípios nos quais ele é obrigatório, ou seja, então mais de 20 mil habitantes, aglomerações urbanas, regiões metropolitanas, e está se fazendo uma análise por intermédio de técnicos de acordo com o Estatuto da Cidade. E nós tivemos a grata satisfação de receber uma visita de um representante do Ministério das Cidades que nos procurou para que nós integrássemos um projeto do Ministério das Cidades, e quando nós verificamos que projeto era, casualmente era um projeto semelhante a esse que nós temos no GEMP, que é a análise de adequação dos planos diretores do Estado do Rio Grande do Sul ao Estatuto das Cidades. Nesse projeto do Ministério das Cidades há a previsão de análise de 42 planos diretores, segundo alguns critérios ali que eles nos mandaram prontos. E no Ministério Público nós temos o objetivo de conseguirmos analisar os 121 planos diretores dos municípios nos quais ele é obrigatório no Rio Grande do Sul. Então, nosso projeto ainda é um pouquinho mais amplo do que este projeto do Ministério das Cidades. E nós vamos contribuir com certeza com eles. Claro. Falando em realidade do município, qual é a situação de Porto Alegre? Porto Alegre ela já tem um plano que é antigo, mas ela está em fase de revisão do seu plano diretor. Já ocorreram algumas audiências públicas e já há um projeto de lei que já está sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores para que lá então seja discutido e aprovado. Sim. A senhora falou anteriormente em audiências públicas, aprovação popular. Todos os planos diretores têm que passar por audiências públicas? É um requisito que, faltando o plano, ele pode ser anulado. Ele pode não ter validade nenhuma, mesmo que depois de aprovado pela Câmara de Vereadores. Certo. Uma outra preocupação do Ministério Público, que trabalha nessa área urbanística, o saneamento básico também é preocupação? Justamente. O Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística, que congrega todas essas ações do Ministério Público no que diz respeito ao ordenamento do solo urbano, também tem dentre suas atribuições o saneamento básico. E no estado do Rio Grande do Sul, tão logo eu assumi o Centro de Apoio, verificando que no mapa do Rio Grande do Sul, os municípios contemplados com uma rede de saneamento adequada, com estação de tratamento de esgoto, são uma minoria muito expressiva. Muito poucos municípios estão dentro deste ideal de rede de esgotos, recolher o esgoto e tratar e devolver para o meio ambiente de uma forma adequada. Eu encaminhei um memorando para todos os promotores que trabalham na área de defesa comunitária, a ordem urbanística, mostrando essa realidade e incentivando-os a então verificar nos municípios nos quais possuem atribuição como é que está a situação de saneamento. E tão logo eu fiz esse encaminhamento, já começaram a chegar lá no centro de apoio portarias de instauração de inquérito civil, porque realmente foi verificado que a situação é bem preocupante no que diz respeito a saneamento, mais especificamente esgotamento sanitário, porque saneamento é um aspecto mais amplo, né? Sim. A doutora ainda não tem uma radiografia, digamos assim, em todo o estado, em termos de abastecimento d'água, de limpeza urbana? O abastecimento de água, ele é bem mais amplo, né? Nós temos já 98% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul com abastecimento de água. Esses 2% ainda preocupam muito, porque existem municípios que a 60 quilômetros de Porto Alegre que não têm abastecimento de água ainda, trabalham na base do poço artesiano. E o poço artesiano, ele é um instrumento que contamina diretamente a água, porque no momento em que se instala um poço artesiano para abastecer uma residência e do lado ela já está fazendo o seu esgotamento sanitário, aquela residência está contaminando a própria água que está consumindo imediatamente.
Então, nesse município especificamente, que fica muito próximo de Porto Alegre, que o prefeito nos procurou, mostrando a sua realidade, ele nos conta que o índice de mortalidade infantil, embora ele esteja aplicando muito na saúde, tem crescido assustadoramente. Os investimentos em saúde não dão conta, justamente porque falta abastecimento de água. E todas as residências do município, em indústria, comércio, possuem um poço artesiano porque ele não está sendo abastecido ainda, não possui uma rede de abastecimento de água. E em alguns locais em que a contaminação por coliformes fecais é muito grande, ele está usando o instrumento do caminhão-pipa, que em pleno século XXI, muito próximo a uma região metropolitana, como é essa situação específica desse município, é uma situação muito preocupante. Nós não podemos permitir que isso ainda permaneça assim. Mas, por outro lado, casualmente, nessa época em que esse prefeito especificamente me procura, ele me contou que já estava em tratativas com a Corsã para então implantar a rede de abastecimento de água naquele município, que é uma obra que demanda algum tempo, mas deve resolver aquela situação. Mas certo. Nós temos ainda no Ministério Público um projeto muito importante que é do tamponamento dos poços artesianos, justamente por serem um canal muito rápido de contaminação da água do subterrâneo. Certo. Doutora Isabel, cabe ao Ministério Público também exigir do município a fiscalização de prédios públicos? A fiscalização de prédios públicos em termos de prevenção de incêndio? Justamente. Não só prédios públicos, como prédios particulares. Os prédios devem ter os seus planos de prevenção contra incêndio, que é de fiscalização imediata do Corpo de Bombeiros. Inclusive, os bombeiros eles possuem o poder de polícia para impedir o acesso a esses prédios quando verificarem que não há o plano de prevenção contra incêndio. Mas a providência que o Corpo de Bombeiros tem tomado é, uma vez que verifica que não há o plano de prevenção contra incêndio, notificou, não foi cumprida a notificação, eles têm encaminhado uma notícia ao Ministério Público e aí sim lá no Ministério Público se instaura uma ação, se firma um TAC, enfim, se toma alguma providência jurídica para que essa situação seja resolvida. Claro. E os loteamentos irregulares também preocupam? Muito. É um número muito grande de loteamentos irregulares. Inclusive, nós temos uma estimativa de que em todo o Brasil 70% das moradias são irregulares. Então, é um dado muito preocupante, porque a irregularidade ela traz consigo a falta de saneamento. São praticamente moradias que não entram no registro do município, né? Elas embora se saiba daquela realidade, nunca se tem muito certeza de quantas moradias se tem num loteamento ou numa ocupação, que são situações distintas, porque o loteamento é quando a pessoa tem a terra, ela divide em lotes, mas sem aquelas licenças municipais, sem os registros, sem a infraestrutura, ela vende aqueles lotes. Então é um loteamento irregular. E a ocupação é quando há uma área e simplesmente as pessoas tomam conta, o que ocorre normalmente em áreas públicas, né? Certo. Falando em loteamento e os fechados. Loteamento fechado é uma figura que, na verdade, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós temos os condomínios Sim. e os loteamentos abertos. Mas o evoluir dos tempos, a busca pela segurança, a busca por privacidade, fez com que surgisse essa figura dos loteamentos fechados, que é muito contestado, uma vez que as pessoas, um grupo se apropria de áreas públicas e passa a utilizar Sim. como se suas áreas fossem, muitas vezes, com custo do Estado mantendo aquelas áreas, né? Esta é a crítica. E é uma figura que, inclusive, está contemplada no projeto de lei, novo projeto de lei do parcelamento do solo urbano, que está em tramitação no Congresso, mas que ainda tem gerado muita discussão e talvez esse seja um dos entraves para que esse projeto não ande, que não está sendo aprovado. Certo. E há muitas ações na área de defesa urbana? Olha, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, todos os promotores têm algum problema com ordem urbanística. E o nosso, digo assim, o carro-chefe de consultas, porque o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, ele é também um órgão consultivo dos promotores,
é a regularização fundiária, loteamentos irregulares ou ocupações, porque envolve um problema social também muito grande, porque geralmente os loteamentos irregulares ou ocupações tratam de pessoas de menor poder aquisitivo e que simplesmente não podem ser esquecidas, não podem ser retiradas dali, daquela área, quando não é possível fazer a regularização e desaparecerem. Nós temos famílias e muitas vezes muitas pessoas, 3.000, 4.000 pessoas envolvidas numa questão de irregularidade fundiária e simplesmente essas pessoas, em função da inadequação jurídica, não desaparecem. Nós temos muitos municípios inteiros em situação de irregularidade e nós temos que tratar isso como uma realidade, não simplesmente sendo irregular, nós vamos retirar dali e não queremos saber para onde que vão essas pessoas. Elas têm de ter um local adequado, uma moradia adequada, é um direito fundamental, constitucional, o direito à moradia. Claro. Essas áreas de interesse cultural também diz respeito ao Estatuto das Cidades? O Estatuto das Cidades contempla tudo que estiver no meio urbano. E o plano diretor também deverá contemplar essas situações de áreas de interesse cultural, áreas de interesse social, enfim. Por isso também a importância do plano diretor. Ele vai fazer o zoneamento do município, ele vai dizer o que existe dentro do município, como é que o município vai crescer, isso tudo é de interesse da área de ordem urbanística. Certo. Em termos de inquéritos, quais são os mais comuns dentro dessa área do Ministério Público? É a regularização fundiária, são as ocupações e loteamentos irregulares. Certo. Doutora Isabel, nós estamos vivendo um ano de eleições, me parece que está proibida a propaganda, a colagem em prédios públicos. Sim. Mas a senhora sabe que sempre sobra um resquício por causa da desobediência. Terminada a eleição, cabe também à sua área fiscalizar, ordenar alguma coisa para a limpeza dos prédios? Este assunto, inclusive, foi objeto de algum contato já do coordenador eleitoral, Dr. Daniel Rubim, com o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística, procurando conjugar as duas ações, porque o que não puder ser tratado pelo aspecto eleitoral pode ser tratado pelo aspecto urbanístico, sim. Mas isso depende da lei de cada município, do seu código de posturas, o que ele disciplina quanto a este assunto. Casualmente, essa consulta feita pelo coordenador eleitoral dizia respeito ao município de Porto Alegre. O município de Porto Alegre tem legislação que proíbe este tipo de propaganda e qualquer outro tipo de propaganda, não só a propaganda eleitoral, colagem em prédios públicos, enfim, tudo que cause uma poluição visual na cidade. Então, o que se tem hoje ainda é muito resquício de eleições passadas, que deve se sanear para se começar um novo processo eleitoral. E já foi encaminhado, então, ao coordenador eleitoral para que ele faça o contato com os promotores de Porto Alegre, essa legislação do Código de Posturas e que disciplina toda essa proibição de propaganda. Certo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora desse aquele recado final aos telespectadores, em termos de cuidar das nossas cidades, limpeza, etc. Bom, hoje nós temos 82% das pessoas morando nos centros urbanos. E, embora se mostre meio que estagnada essa situação, aquele êxodo rural já tenha diminuído, né? Hoje em dia essa situação deva se manter nesse patamar, no mínimo é isso que nós vamos viver daqui para frente. Uma concentração muito grande de pessoas na cidade. E nós temos que, a cada dia, tornar essa convivência com os nossos semelhantes mais adequada. Nós temos de procurar uma melhor qualidade de vida e é através do ordenamento da cidade, através do respeito ao ordenamento da cidade, é que nós vamos conseguir esse convívio e essa melhor qualidade de vida. Esse crescimento dos centros urbanos é que motivou, inclusive, o Ministério Público a se especializar nessa área. Desde 2003 nós temos
o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, temos uma promotoria de habitação e ordem urbanística. No interior do estado, cada promotor de defesa comunitária é o promotor de ordem urbanística. Então, o Ministério Público também se atualizou nessa situação e tem uma especialização nessa área, e as pessoas cada vez mais têm de se dar conta que viver nos grandes centros urbanos e até nas pequenas cidades é um processo que não tem volta. Nós cada vez mais vamos ter de conviver com os nossos semelhantes de forma concentrada nesses núcleos urbanos. Então, que tornemos essa convivência o mais agradável possível, respeitando o nosso próximo, respeitando a cidade como o nosso meio ambiente artificial. Ok, doutora Isabel Abdigaray, coordenadora do Centro de Apoio de Ordem Urbanística do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. E nós ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!